Parte deste livro do braço do Vasco Graça Moura, que se chama Diálogo com algumas imagens, em que o autor, a partir de uma seleção de obras, sobretudo de artistas portugueses, propõe uma abordagem, um bocadinho ao jeito dele, que é um bocadinho mais do que a tradicional abordagem da crítica da arte ou da abordagem mais estética, ou seja, o Vasco Graça Moura procura contar-nos uma história a partir de cada objeto e mostrar-nos aquilo que está para além daquilo que é visível, tornando desta forma a leitura da obra de arte acessível a todos os públicos, porque mais importante que tudo é que cada obra de arte é de facto um reflexo do seu tempo, conta-nos a história de um artista, de um autor e também de um determinado momento, e é essa outra parte que muitas vezes nas abordagens à arte contemporânea não são transmitidas e que nos parece importante na abordagem também a esta coleção transmitir. E depois há a outra parte toda que nós somos todos capazes de fazer, sendo mais ou menos conhecedores, estando mais ou menos familiarizados com as imagens, que é contemplar, olhar, observar e imaginar e escrever uma história para que aquela obra nos transmite, uma história para nós e para os outros, porque a obra de arte é, no meu ponto de vista, sobretudo uma forma de comunicação e que vem um bocadinho da modernidade líquida do Bauman, que é um autor que eu aprecio, e o Bauman faz uma análise ao contemporâneo, defendendo que a pós-modernidade é líquida, é fluida e, portanto, alertando-nos para o facto que o tempo que vivemos ser um tempo do instantâneo, do fluido, das coisas pouco certas e da dificuldade que nós temos em categorizar, em ter certezas. E essa abordagem do Bauman, que quando eu o conheci, não pessoalmente, infelizmente, mas em termos de literatura, quando eu o conheci, pareceu-me que a abordagem que ele propõe para o nosso tempo, para o tempo que vivemos, é uma abordagem que se aplica em completo àquilo que é a produção artística contemporânea, sobretudo a partir das décadas de 50 e 60. Aquilo que eu chamo de arte líquida. Ou seja, na minha opinião, quando nós olhamos para um objeto, nós deparamos-nos com uma dificuldade de categorização dupla, digamos assim, e nós hoje vamos falar um bocadinho sobre isso. Por um lado, cada vez mais nós temos dificuldade em dizer que uma obra é pintura, ou é escultura, ou é performance, ou é fotografia, porque em muitos casos tudo isso se mistura para resultar num objeto, ou num acontecimento, ou em alguma coisa que nos assinala e sobre o qual depois vamos refletir. E, por outro lado, temos outra dificuldade em categorizar, e é um problema para a história da arte, que é a minha área de formação, que é categorizar dizendo que uma coisa é expressionismo, ou abstracionismo, não é? Ou figurativo. Temos essa dificuldade. O correto será dizer, na minha opinião, que o artista tem influências de A, de B e de C, não é? Que cita, inclusivamente, como vamos passar hoje por aqui por um caso, eu acho que é um artista que cita um bocadinho outros autores e outras influências e outros estilos, mas vivemos num tempo em que tudo isto é fluido, se mistura e se confunde. Okay? Portanto, a abordagem será sempre um bocadinho por aí e também para vos desafiar, para que vocês também partilhem as vossas incertezas sobre os objetos, porque é sobre isso que estamos a falar aqui, para falar sobre as incertezas que nós temos sobre os objetos. Mas é importante falar do Jaime Isidoro, porque mais do que ele ter criado em 78 a Bienal de Cerveira e para além da obra artística que ele legou e da coleção também que ele legou, ele foi fundamentalmente, eu diria, um divulgador das artes, um entusiasta, alguém que de facto promoveu a descentralização da cultura e promoveu de facto a criação artística contemporânea. Começa com a Revista de Artes Plásticas, e depois, logo em 74, faz deste ano 40 anos, cria na Casa de Valadares os Encontros Internacionais de Arte, que depois passam por várias zonas do país, sempre numa lógica descentralizada, e em 78 então chegam a Cerveira, que encontram uma sensibilidade, o Jaime Isidoro encontra alguém com uma sensibilidade próxima da dele, que lhe dá condições para então ele criar esta Bienal de quem todos gostamos e que todos estamos aqui para continuar a construir, e que eu acho que é um trabalho de final de vida que reflete aquilo que foi uma vida de inquietação e de procura em todas as suas frentes e também uma vida em exercício de liberdade. Portanto, isto para vos dizer que teríamos de começar pelo Jaime, porque foi por ele, foi um bocadinho com ele que
tudo isto começou para vos lançar o primeiro desafio, que é o tal, como nos dizia o Bart, gosto, não gosto. Mas olhando para isto e conhecendo a origem do pintor Jaime Isidoro, isto faz-me lembrar um pouco a Ribeira do Porto, naquele estado degradado. E eu não sei se é este sentimento de degradação da própria urbanização, até da própria arte urbana, da Ribeira, da arquitetura urbanística, melhor dizendo, que ele quer transmitir neste quadro. E surgem-me essas grandes dúvidas. O que é que o artista nos quer dizer com este alinhamento desalinhado de manchas, de figuras geométricas mais ou menos alinhadas? O que é que ele quer transmitir por aí? O que é que ele nos quer transmitir? É nós. Dentro daquilo que é o conhecimento do José, provavelmente até refletiu aquilo que terá sido a inspiração do Jaime Isidoro para este trabalho e para o trabalho da vida dele, que foi sempre aquele casario, aquela paisagem urbana. Portanto, é este o exercício que nós pretendemos, de facto, que se faça.